Nós lemos este texto do livro de Josué, onde a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel estava feliz, muito alegre por já estarem pisando na terra prometida. Eles já haviam colocado os seus pés naquela terra boa, próspera e abençoada que Deus havia lhes dado. Depois de 40 anos no deserto, após terem saído do Egito, agora eles atravessaram o rio Jordão, que é a divisa da terra de Canaã, e já estavam acampados num lugar chamado Gilgal, numa planície perto de Jericó, na terra boa, bonita e abençoada que Deus havia lhes prometido dar. A alegria era muito grande. Eles estavam comemorando aquela conquista, aquela chegada na terra. Celebraram a Páscoa, uma festa judaica de celebração, de agradecimento a Deus. E eles estavam comendo o fruto da terra, comeram, como diz a Bíblia, pães sem fermento, grãos de trigo tostados, comeram o produto da terra, comeram o fruto daquela terra boa que Deus havia lhes dado. Eu posso imaginar junto com você a alegria que eles estavam vivendo naquele momento. A alegria por estarem recebendo de Deus aquilo que Deus havia lhe prometido. Da mesma forma que eu e você nos alegramos quando se cumpre uma promessa de Deus em nossa vida, quando uma grande porta se abre, quando um projeto que colocamos diante de Deus começa a se cumprir, quando recebemos bênçãos de Deus, nós nos alegramos, celebramos, damos graças ao Senhor. Quem experimentou isso no ano passado e crê que vai experimentar muito desta alegria de conquistar, de receber de Deus grandes coisas, levante a sua mão, diga glória a Deus. Como é gostoso ver na nossa vida se cumprindo a promessa de Deus, ver o fruto do nosso trabalho, a nossa colheita no Senhor. E Deus quer ver esta alegria mesmo. Então nós podemos imaginar que alegria, que celebração foi para os israelitas aquela Páscoa na terra prometida, que agora eles estavam dentro dela já. Porém, após terem comido e celebrado a Páscoa, e comido pães sem fermentos e grãos de trigo tostados naquele dia, no dia seguinte eles foram surpreendidos com um fato novo. Quando eles dormiram após aquela Páscoa, aquele dia tão festivo e tão alegre, e levantaram-se de manhã cedinho, naquele dia seguinte, e como de costume, cada um saiu da sua tenda, para recolher no chão o maná que Deus já lhes dava há 40 anos, para surpresa deles, não havia mais o maná. A Bíblia diz aqui, no versículo 12, um dia depois de comerem o produto da terra, o maná cessou. Diga comigo, o maná cessou. Eles foram pegos de surpresa. Eles saem da sua tenda, depois de um dia e uma noite tão alegres, e quando eles olham para o chão, onde o maná sempre estava, que caía de manhã cedinho como um orvalho, não estava mais lá o maná, não havia maná. E eu imagino o que muitos começaram a sentir naquele momento. Irmãos, imagine 40 anos, todos os dias, menos aos sábados, eles recolhendo a comida diária deles, o pão diário deles, que era o maná, dado por Deus, vindo do céu, 40 anos assim, e agora eles saem da sua tenda e não encontram nada.
Eu imagino muitos começando a dizer assim para Josué, que naquela ocasião era o líder de Israel, porque Moisés já havia morrido. Eu imagino muitos dizerem: e agora, Josué? O que será de nós? Eu imagino muitos conversando: agora vai ficar difícil demais. Nós estamos nesta terra que Deus nos prometeu, mas que comida nós teremos? Eles haviam comido do fruto da terra, mas ainda não tinham plantações, ainda não tinham pomares para onde eles pudessem colher e receber o fruto e o alimento diário. Quero que você tente imaginar o momento em que eles estavam vivendo. Depois de 40 anos, recebendo diariamente o pão de cada dia, de forma milagrosa e sobrenatural, o maná cessou. Mas algumas lições muito importantes nós aprendemos aqui, ao ler e ao observar que o maná cessou. Em primeiro lugar, Deus nos ensina que quando Ele fez o maná parar de cair e cessar o maná para Israel, Ele estava mostrando algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, Deus deu o maná para Israel todo dia, como um presente de Deus, sem que o povo precisasse trabalhar. Bastava esperar, sair da sua tenda de manhã cedinho, antes do sol se levantar, e recolher a quantia necessária para a família naquele dia. Não exigia trabalho, não precisavam mexer uma palha, era só recolher, bastava esperar, porque todas as manhãs o maná estava ali. Mas agora o maná cessou e eles precisavam aprender algo diferente. Agora Deus havia mudado a maneira de agir sobre eles e estava ensinando que dali em diante Deus lhes daria capacidade e sabedoria para plantar e colher, para trabalhar e produzir, para conquistar aquilo que eles pudessem conquistar. Era algo novo de Deus. Aquilo que antes era um presente diário, agora Deus fez cessar e era necessário, e Deus queria mostrar para eles a sua capacidade para que o povo plantasse e colhesse, vivendo do fruto da terra, trabalhando e colhendo aquilo que eles precisavam colher. Isso nos mostra, irmãos, que neste ano muitas coisas não vão vir mastigadinhas todos os dias, todas as manhãs, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para nos capacitar a conquistar o impossível, a andar no sobrenatural. Eu olho para esse texto observando que o maná cessou, e eu começo a pensar que Deus queria derramar sobre eles uma unção para prosperar, uma unção sobrenatural para conquistar, e não apenas dar o pãozinho de mão beijada para cada um deles, o peixe já fritinho para eles comerem, não. Deus queria mostrar para eles que eles poderiam avançar no poder e na capacidade que Deus dá, mas eles deveriam lutar para vencer e para conquistar aquilo que desejavam. Quem está disposto a lutar para conquistar os seus sonhos neste ano, levante a mão. É unção para prosperar. Muitas vezes Deus tem que fazer o maná cessar, para que alguém se desperte, se levante e diga: eu posso plantar e colher, eu vou fazer isso, eu vou receber aquilo que eu posso receber. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra que o maná era temporário. O maná era passageiro e todo mundo sabia disso. E tem uma hora que aquela bênção temporária vai acabar. O maná era para durar 11 dias. Deuteronômio capítulo 1, versículo 2 diz que a jornada do Monte Sinai até o deserto
de Cádiz Barneia, onde eles entraram para atravessar o Rio Jordão, era uma jornada de 11 dias. Ah, pastor, mas demorou 40 anos. Por quê? Por causa da incredulidade deles. A Bíblia é clara ao mostrar isso. Hoje nós vamos comer, cada um de nós, uma uva, simbolizando o fruto da terra prometida, numa alusão ao texto de Números, capítulo 13, quando o povo de Israel estava diante da terra prometida. Mandaram buscar o fruto da terra e trouxeram um fruto saboroso da terra. Cachos de uvas tão grandes que precisavam 2 homens para carregá-los. Eles comeram do fruto, mas eles tiveram medo de entrar na terra. Eles foram incrédulos, dizendo: a terra é boa mesmo, mas os gigantes são fortes, os homens dali são poderosos, e nós não temos capacidade para conquistá-la. Aí por isso demoraram 40 anos para entrar na terra. E ficaram dando volta no deserto, andando em círculos por toda aquela região, porque foram incrédulos e não entraram na terra. E Deus foi mostrando o cuidado dele, a graça dele, 40 anos com Israel. Deus foi mandando o maná, suprindo as necessidades do povo, mesmo eles sendo incrédulos, mesmo eles não acreditando na promessa que Deus havia lhes feito, mesmo eles sendo desobedientes ao mandamento de Deus, Deus continuou fiel com eles, Deus continuou cuidando deles, Deus continuou dando maná. Todos aqueles dias, 40 anos, o maná estava lá para que eles pudessem comer e não ter fome e não passar necessidades. Mesmo quando eu e você falhamos com Deus, igreja, Ele é tão justo, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, que Ele continua sendo fiel comigo e com você. A Bíblia diz que se o homem for infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então Ele continuou mostrando a graça, Ele continuou mostrando a misericórdia dEle, mas um dia o maná teria que parar. Era para parar logo com 11 dias, demorou 40 anos. Muitas vezes, irmãos, os nossos projetos que Deus quer estabelecer e abrir portas e dar vitória com 11 dias, muitas vezes demora 11 meses, 11 anos. E alguns até reclamam ou questionam, dizendo: está demorando muito. Muitas vezes esta demora é causada não porque não seja da vontade de Deus naquele tempo, mas muitas vezes a demora é por conta da tua própria incredulidade. Deus quer fazer, mas você age ao contrário, você fala ao contrário. Deus está para abençoar, sai uma palavra de incredulidade da tua boca, e as palavras têm autoridade e anulam tudo aquilo que estava para acontecer. Quando Deus quis cumprir a promessa dele na vida de Zacarias, fazendo dele o pai de João Batista, e Deus viu a incredulidade em Zacarias, o que foi que ele fez com aquele sacerdote? Fez ele se tornar mudo. Ele ficou mudo, para ele não falar palavras incrédulas durante aquele período que Deus estava gerando um milagre na vida e na família de Zacarias. Tem vezes, irmãos, que é melhor você ficar mudo, para não atrapalhar o milagre que Deus está gerando na tua vida. Se você não consegue falar a promessa, se você não consegue declarar a verdade de Deus na tua vida, se você não consegue profetizar pela fé os milagres e as bênçãos de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida profissional, então fique de boquinha fechada, para não impedir o agir de Deus, para não atrapalhar o propósito de Deus na tua vida.
Porque a arma que o diabo tem para nos impedir de crescer são as palavras que saem da nossa própria boca. Israel atrasou 40 anos o propósito de Deus. 40 anos atrasados, por causa da incredulidade deles. Então esse texto nos mostra que o maná era algo temporário, passageiro, mas o fruto da terra, as promessas de Deus são permanentes. Aquilo que é um princípio estabelecido por Deus não muda, e é para sempre. O maná era um milagre temporário. Nunca depois se ouviu falar de um povo que foi sustentado com pão do céu, como foi aquele, um povo inteiro, uma nação inteira, como aquela ocasião, porque era algo temporário, mas os princípios da palavra de Deus, a respeito de plantar e colher, a respeito de trabalhar e conquistar, são princípios eternos. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. E olha o que Deus jurou e prometeu, irmãos, em Gênesis no capítulo 8, versículo 21 e 22. Gênesis 8, versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus está prometendo, Deus está dizendo, jamais cessarão, dia e noite, verão e inverno, frio e calor, e o que mais? Plantio e colheita. Se você plantar, você vai colher. Se você trabalhar, você vai prosperar. Isso é princípio eterno de Deus. É propósito. Deus disse: com o suor do seu rosto comerás o teu pão de cada dia. Você que trabalha árduo, você que tem batalhado e tem confiado ao Senhor o teu trabalho, as tuas forças, pode ter certeza que Ele te levará. Deus mandava codornas, Deus mandava alguma coisa para variar um pouco, mas 40 anos o cardápio deles era uniforme, era maná, era o mesmo sabor, era o mesmo cheiro, era o mesmo produto. Não havia novidades, não havia variedades. E Deus queria mostrar para eles que eles poderiam ter mais, que eles poderiam melhorar. Então o maná cessou, porque Deus estava dizendo para eles: eu tenho novidades para a vida de vocês. Eu tenho algo que você não está acostumado, mas quando você experimentar, você vai gostar. Irmãos, Deus está nos mostrando neste ano que Ele quer fazer coisas novas, coisas grandes na nossa vida. Talvez você esteja acostumado com o teu manazinho todas as manhãs, todas as tardes, mas Deus quer que você vá mais fundo, que você experimente a multiforme graça de Deus neste ano. Não apenas um aspecto da graça, mas Ele quer que você experimente mais do seu poder, da sua graça, da sua glória neste ano. Talvez você está acostumado apenas com um pouco do que Deus tem. Quem quer mais, aplauda com alegria. A graça de Deus é multiforme. Talvez você está acostumadozinho vir na igreja só no domingo,
Talvez você está acostumadozinho com aquela rotina. Eu vou na célula durante a semana, vou no domingo na igreja, mas não quero me envolver. Não, ser líder eu não quero. Deus quer te levar mais fundo e te dizer que se você experimentar mais de Deus, você vai experimentar coisas maiores e melhores. Deus tem algo novo, Deus tem novidades, Deus tem muito mais para você. Talvez você está acostumadozinho, eu fui salvo, eu oro, aquele pouquinho todo dia, 10 minutinhos, eu estou acostumado, eu leio um salmo todo dia. Mas Deus quer dizer para você que Ele tem um produto da terra muito melhor, e Ele tem um fruto que pode vir do céu para a tua vida muito maior. Deus tem mais do que você já está acostumado. Mas o maná tem que acabar. Se Ele deixasse o maná, quem em Israel ia plantar e colher? Quem ia tentar trabalhar para conquistar alguma coisa? Tem o maná todo dia. É igual aquela história de um fazendeiro que estava com a fazenda toda suja, toda abandonada, porque ele e sua família viviam do leite dado por uma vaquinha de estimação que eles amavam muito. Todo dia o leite da vaquinha supria as necessidades da família. Mas um dia um homem sábio passou por lá, e quando saiu, depois de ver toda a situação, mandou o seu ajudante empurrar aquela vaquinha num abismo, e a vaquinha daquele fazendeiro morreu. Choraram a morte da vaquinha 1 mês, mas depois, sem a tal vaquinha que provia todas as suas necessidades, eles começaram a plantar e colher naquela fazenda. Eles começaram a limpar o terreno e plantar, começaram a cultivar, começaram a trabalhar, e aquela propriedade mudou. E aquilo que era abandonado, e aquela família que vivia só do produto daquela vaquinha, aquela família começou a prosperar e melhorar. Porque um dia alguém aprendeu que tinha que empurrar aquela vaquinha. Ficaram chorando um bom tempo. Irmãos, tem gente que está chorando a morte da bezerra por tanto tempo, mas Deus está mandando você parar de chorar, enxugar as lágrimas dos teus olhos, porque se o maná cessou, é porque Deus tem um produto novo da terra para você. Se o maná cessou, é porque Deus tem um fruto saboroso para te dar, não só um, mas muitos, multiforme graça, multiforme sabedoria de Deus. Pare de chorar a morte da bezerra. Fale para quem está do teu lado: se empurraram a tua vaquinha, ou se Deus empurrar neste ano a tua vaquinha, não chore, agradeça, aleluia. O maná cessou, porque Deus queria algo mais para eles. Irmãos, olha aqui, se o maná cessar neste ano, não fique chorando, entenda que Deus tem algo maior para a tua vida. Se uma porta se fechar, Deus abre outra, ou Deus abre 10 portas melhores do que a que você já passou. Deus é maior. E por último, irmãos, eu quero dizer que o maná cessou, porque Deus queria ensinar uma lição de comunidade para Israel. O maná, cada um colhia o seu e não dependia de ninguém. Cada um saía da sua tenda, recolhia lá o seu maná, a porção necessária para aquele dia, guardava na sua tenda, cozinhava, comia aquilo, não precisavam dos outros. Não precisavam de comunidade, de equipe, de irmãos, não precisavam de mais pessoas. Cada um fazia o seu trabalho sozinho, sem depender de ninguém. Agora, para comer o fruto da terra, eles precisavam uns dos outros. Eles precisavam trabalhar em equipe, porque um ia regar, outro ia plantar, outro ia limpar, outro ia colher, juntos eles iam trabalhar. Era necessário comunhão,
era necessário relacionamentos. Um ia plantar figo, o outro ia plantar outro fruto, e eles iam depois compartilhar. O que eu tenho, eu te dou, e você me dá aquilo que você tem. Havia uma troca. Um tinha trigo, o outro tinha cevada, outro tinha outro produto da terra. Eles tinham que compartilhar ou trocar, negociar uns com os outros. Isso é necessário nós aprendermos que começa a haver relacionamentos. Começa a haver mais comunhão. Deus tem nos mostrado, irmãos, que nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. É como aquelas 2,5 tribos em Israel, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, já haviam recebido a sua herança de Moisés, do lado leste do Rio Jordão. Aí quando Josué e o povo de Israel atravessam o Rio Jordão para conquistar a terra para as outras 9 tribos de Israel e a outra metade da tribo de Manassés, aquelas 2,5 tribos foram os primeiros a dizerem: nós vamos à frente de vocês, para lutar com vocês, para conquistar a terra para vocês também, porque nós já recebemos a nossa herança, e nós vamos lutar para vocês receberem a de vocês. Eles não ficaram lá assim: nós já recebemos a nossa herança, agora vocês que vão lá e se virem. Havia comunhão, havia parceria. Irmãos, igreja, povo de Deus, é uma família, é uma comunidade de irmãos. É juntos que nós vamos avançar e que nós vamos conquistar as promessas de Deus. Porque para você conquistar os teus projetos de vida, você depende das pessoas que estão do teu lado. Para essa pessoa conquistar, ela depende de você. Nós dependemos uns dos outros na obra do Senhor. Olha para quem está perto de você e diga para ele: pode contar comigo. Nós vamos lutar juntos neste ano. Então, irmãos, a dependência continuava a mesma. Porque tanto no maná, alguém pode dizer assim: o maná todo dia era uma dependência total e diária de Deus, era um milagre a cada dia. Sim, mas plantar e colher era uma dependência muito maior ainda de Deus. Porque ele tinha que lançar a semente, não sabendo se nasceria a planta e se choveria para dar o fruto necessário. A dependência de Deus continuava a mesma. Deus mudou as circunstâncias. Aquilo que eles estavam acostumados, que era o maná, Deus tirou para dizer a eles: olhem para mim, não estejam acostumados a viver de uma forma, dependam de mim a cada dia mais. Hoje nós vamos orar, hoje nós vamos comer, como fazemos todos os anos no encerramento do projeto de vida. Nós vamos comer uma uva, simbolizando o fruto e a bênção de Deus neste ano na nossa vida. Mas comer a uva significa: eu tenho coragem para dar o próximo passo da minha vida na dependência total de Deus. O maná pode cessar, mas a minha fé em Deus não vai cessar. Fica de pé diante do